Olá! Hoje a gente mergulha numa ideia bem interessante do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É a famosa lição número 3: Cuide do seu negócio. Isso aí. Vamos tentar entender o que ele realmente quer dizer com isso, né? E por que essa ideia é tão central para a filosofia de independência financeira que ele apresenta. Exato. E a provocação já começa aí, né? Na diferença que ele faz entre a sua profissão e o seu negócio de verdade. Ele argumenta que a maioria foca na profissão, no salário, né? Enquanto os ricos, bom, eles focam em construir e cuidar do negócio deles. Que é a tal da coluna de ativos. É uma virada de chave, assim, bem fundamental que ele propõe. E para ilustrar isso, ele conta uma história ótima sobre o Ray Kroc, o cara por trás do McDonald's. Parece que numa palestra para estudantes de MBA, ele perguntou qual era o negócio dele. Ah, sim. E todo mundo, claro, respondeu hambúrgueres, né? O óbvio. Pois é, mas não era bem isso, certo? Não mesmo. Ele surpreendeu todo mundo falando que o negócio dele não era vender hambúrguer. O negócio dele era imóveis. Olha que coisa. Imóveis? Como assim? O foco dele, na verdade, estava nas localizações, onde iam abrir as franquias, sabe? O hambúrguer era tipo o produto para atrair o franqueado, mas a grana mesmo, para ele, vinha da posse e da valorização dos terrenos. Caramba! Hoje o McDonald's é um dos maiores donos de imóveis do mundo. É um exemplo perfeito, né? De olhar além do que está na cara. Total, e esse é justamente o gancho para a lição 3. Cuide do seu negócio. O Kiyosaki argumenta que quando a gente foca só na profissão, a gente está trabalhando para enriquecer outras pessoas, né? Exato. O dono da empresa onde você trabalha, o governo, com os impostos. O banco com financiamento, juros. Isso, você acaba cuidando do negócio deles e não do seu. É meio contraintuitivo, né? Porque a gente não pensa assim geralmente. É, parece mesmo. Porque fomos educados para quê? Para sermos bons empregados, né? Exatamente. A crítica dele ao sistema educacional vai muito por aí. Ensina a gente a trabalhar pelo dinheiro, mas não ensina a fazer o dinheiro trabalhar pra gente. É diferente. Tipo, ser médico é a profissão. Isso. Agora, ser dono de uma clínica ou investir em ações ou em imóveis com o dinheiro que você ganha como médico, aí sim, isso é o seu negócio. Entendi. Então, quando ele fala cuidar do seu negócio, ele está falando de construir e gerenciar essa tal coluna de ativos. Mas o que ele considera um ativo de verdade? É diferente do que a gente costuma chamar de patrimônio, tipo, sei lá, um carro novo? Ótima pergunta. Porque aí está o pulo do gato, eu diria. Para ele, ativo é bem simples. É qualquer coisa que coloca dinheiro do seu bolso. Ponto. E passivo? Passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Ah, então um carro novo. Geralmente é um passivo. Perde valor rápido, tem seguro, manutenção, IPVA. Só tira dinheiro. E a casa própria, muita gente acha que é o maior ativo que pode ter. Então, ele é polêmico nisso. Ele argumenta que, muitas vezes, a casa própria funciona mais como um passivo também. Pensa nos custos. IPTU, condomínio, manutenção, talvez os juros do financiamento. A menos que você alugue um quarto ou a casa toda, aí ela começa a gerar renda, né? Faz sentido pensar por esse lado. Os ativos reais que ele lista são coisas como negócios que funcionam sem você precisar estar lá o tempo todo, sabe? Ações, títulos, imóveis que geram aluguel, royalties de propriedade intelectual, tipo música, patente. Qualquer coisa que gere renda, que se valorize e que tenha liquidez, né? Isso, que trabalhe para você. Isso, bate de frente com aquela ideia de patrimônio líquido que a gente aprende, né? Somar tudo que tem. Sim, ele critica isso. Porque muitos bens pessoais ou perdem valor muito rápido, ou na hora de vender, se precisar, valem menos ou tem imposto em cima. Qual a recomendação dele, então? Largar o emprego? Não, não. Ele não diz para largar tudo. Ele diz para manter o emprego, usar o salário como uma ferramenta Uma ferramenta para quê? para comprar esses ativos de verdade. E não passivos disfarçados de riqueza ou luxos que só parecem status. Entendi. Usar o salário para construir a coluna de ativos. Exatamente. E tem um ponto interessante sobre qual ativo comprar. Ele fala para investir naquilo que você gosta. Gosta. Como assim? Ele, por exemplo, gostava de imóveis.
Então ele estudou, se dedicou a isso. Se você odeia analisar planilha de aluguel, mas adora o mercado de ações, talvez seja melhor focar em ações, entende? Por quê? Para ter mais prazer no processo. Também, mas principalmente porque cuidar do negócio exige tempo, estudo, dedicação, né? Se você não tem um pingo de interesse naquilo, a chance de você não cuidar direito é É grande. verdade. Mas gostar não pode levar a decisões meio emocionais demais na hora de investir? Pode ser um risco, claro. Mas o Kiyosaki diria que a paixão te motiva a aprender mais, a ser diligente. Não é investir às cegas porque gosta. É usar o interesse como combustível para se educar financeiramente sobre aquilo. O risco maior está na falta de conhecimento, não na paixão. Entendi, faz sentido. E os luxos, onde entram nisso tudo? Carro importado, viagem cara? Estão gerando renda suficiente para pagar por eles. Como uma recompensa, então. Exato. Uma recompensa paga pelo dinheiro que os ativos geraram. Já a classe média e pobre muitas vezes faz o contrário, né? Compra o luxo primeiro, muitas vezes, com dívida para parecer rica. E aí fica presa na corrida dos ratos, trabalhando mais para pagar por aquilo. Isso, o luxo deveria ser a cereja do bolo, não a farinha, o ovo, os ingredientes básicos. Boa analogia. Então, para a gente amarrar aqui, a grande mensagem desse capítulo é: a segurança financeira de verdade não vem só do salário, do contra-cheque. Não. Vem da construção consistente, deliberada, dessa base de ativos que geram renda. O salário é importante, claro, mas mais como capital inicial para começar a cuidar do seu próprio negócio. Perfeito. É mudar o foco de só ganhar para viver, para construir ativos que te sustentem no futuro. E isso leva a uma pergunta final que o próprio livro sugere, né? Que pode ser um bom começo para quem está nos ouvindo refletir. Sim, uma pergunta forte. Se você parasse de trabalhar hoje, por quanto tempo os ativos que você tem agora conseguiriam manter seu padrão de vida? Uau! Pensar nisso pode ser. Pode ser o primeiro passo real para começar de fato cuidar do seu negócio. Fica aí a reflexão.